E isso por muito tempo. Eu vou percebendo essas atitudes de forma recorrente e isso vai trazendo impacto para mim. Quando vem a dúvida, é aí que eu tenho que, opa, peraí, eu tenho que acender esse sinal de alerta. Exatamente. Essas pessoas, elas infelizmente, elas aproveitam de um fenômeno que chama dissonância cognitiva. Nós temos uma tendência, né? Se a gente vê, a gente tem uma tendência pela aprovação social. Então, às vezes, se você fala assim, Tami, qual celular aqui é maior, o meu ou o seu? Aí eu falo, com certeza o seu. Eu tô vendo que é o seu. Mas aí você fala, não é o meu, é o seu. Aí o pessoal fala, não, é o seu, é o seu. Eu falo assim, não, peraí, gente, eu quero mudar de ideia. Então é o meu, porque se tem 5 pessoas falando que o meu é maior, deve ser. Então a gente tem uma tendência por essa aprovação social e, lógico, dependendo da história de vida de cada um, do quanto aquela pessoa fortaleceu a autoestima, a autoconfiança, né? Ela pode ser mais ou menos vulnerável a questionar a própria sanidade mental e talvez estar numa condição tão prejudicial como essa. E aí, no caso, por exemplo, eu preciso denunciar na empresa, quem que eu procuro? Eu preciso de ajuda, eu quero sair disso, porque eu estou vendo que está errado. Qual que é esse caminho? Identifiquei. O que eu faço, Tami? Olha, o que a gente orienta é que a gente procure, claro, o Departamento de Recursos Humanos, as pessoas que trabalham com isso. Se a gente tiver um chefe que é mais chefe do meu chefe, né, a gente trazer isso. Mas eu vou te ser muito realista. Não são flores. Você entende que quando a gente está falando de ambiente de trabalho, gaslighting no ambiente de trabalho, você tem o seu emprego, né, em risco. Então, não é simples. Né? Assim, a gente simplesmente fazer uma denúncia e a gente vai ser realista, né? O que acontece muitas vezes é que você sai sem o seu emprego e ainda sentindo mal porque você gerou um conflito ali dentro da empresa que não existia, que você criou, ou seja, você ainda sai. Olha como é difícil se sentindo isso. culpada, se questionando, com medo de ter feito uma coisa errada, porque a gente tem toda uma questão de hierarquia de poderes, e né? aí o impor limites pode mudar essa situação? Como né, posso reverter ali sei lá, eu estou aqui imaginando numa estratégia, numa inteligência para reverter isso, porque isso vai levar a um sufocamento, a autoestima vai despencar, a gente vai ter casos de ansiedade, depressão, não é, Tami? Com certeza. Ó, existem aspectos sociais, culturais que a gente tem que envolver quando a gente vai falar isso, porque é óbvio que tem toda uma diferença da gente conversar sobre uma pessoa que é, sei lá, um gerente dentro de uma empresa, né? O poder de fala que ele tem e como ele pode se proteger da faxineira. Que a gente falou assim, você não limpou aqui, eu limpei. Não, você não limpou. Né? E que precisa daquele dinheirinho dela, né? Todo mês certinho na conta dela, porque ela está vulnerável a outras questões. Então não é simples a gente falar sobre isso, infelizmente. Mas o que a gente espera é que, assim, se você percebeu algumas questões, alguns pontos, a gente, de repente, conversar sobre isso com um grupo de iguais. É a gente poder se fortalecer com outras, formar um pouco, né, grupos ali que posicionem um pouco sobre aquilo, sobre aquelas mudanças. Isso eu estou falando dentro, por exemplo, de um ambiente corporativo. É a gente poder ver se existe, de alguma maneira, como a gente ter provas sobre aquilo. Se você tem a oportunidade de ir ali, ter uma mensagem, algo que você possa provar e colocar, né? Isso é importante. E se você consegue pessoas que testemunham mesmo, né? Olha, Tami, você realmente não fez isso. Eu vi, né? Então, olha, eu vi fulano limpar isso. Eu vi ela tá realmente muito dedicada e ela faz tudo que está aqui nas rotinas da empresa, no processo e tudo mais. Então, quando a gente consegue isso, é ótimo. Se a gente tem documentos, isso dentro do ambiente corporativo é importante, ajuda muito. No corporativo e no caso, quando a gente percebe, né, como você falou, que somos mais vulneráveis, procurar essa ajuda é muito importante para a gente não ser refém do outro, né? Sim. E principalmente quando a gente fala em relações amorosas, né? Que aí a gente vai falar de relações abusivas, né?
A gente ter uma rede de apoio é muito importante, porque é aquele tipo de situação que você tá vendo o seu esposo ali num aplicativo de relacionamento e ele fala, você tá vendo coisa, você é louca, né? E eu não fiz isso não. Ah, mas eu vi você conversando ali no celular. Não, você é ciumenta, você é louca. E aí eu falo muito isso para as mulheres. Você tá conhecendo um boy novo e ele chamou sua ex de louca, louca, louca. Preste atenção. Presta atenção. Essa é a Tami Moraes, psicóloga com a gente aqui hoje, falando sobre isso, gaslighting, essa manipulação, essa violência psicológica pra gente estar atento. Prazer te ver. Beijo obrigada, na Bruninha pra mim. Obrigada. Viu? Volte mais vezes, tá?